Olá, olá, pessoal! E aí, tudo bem? Estamos de volta aqui na nossa live de quinta-feira. Estou cada vez adorando mais fazer essas lives nas quintas-feiras, já faz parte do meu dia a dia, na minha semana. Bem-vindo, pessoal que está chegando, sejam todos muito bem-vindos. Olá, Diogo e Helena, meus queridos da minha agência de marketing mais simpática de Braga. Melhor agência de marketing que existe. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez, eu sempre repito aqui nas lives, quem participa, quem está ao vivo, sempre dá aquele apoio, dá aquele ânimo, consegue participar com comentários, com dúvidas. É sempre muito agradável ter as pessoas aqui participando ao vivo. E para você que vai assistir depois a gravação, tiver a oportunidade de participar do ao vivo, vai ser muito bem-vindo. Eu convido para participar aqui, para poder ter essa sensação de poder estar aqui conversando, estar falando comigo, estar comentando, que eu acho essa troca sensacional. E avisando, né, que essas lives agora, vocês podem ver, pode balançar um pouquinho aqui agora o telemóvel, porque nós estamos em viagem, então agora as lives serão assim em trânsito, com o telemóvel ou celular para os brasileiros na mão. Mas a gente não vai deixar fazer as lives, porque para mim elas já fazem parte do meu dia a dia e da minha semana. Porque cada semana eu gosto mais, porque cada vez a interação é maior, cada vez as pessoas estão participando mais, e está sendo sensacional essa experiência dessas lives. Eu realmente estou amando. E hoje a gente vai estar falando, né, sobre automotivação. Eu já fiz um post essa semana dando uma introdução, falando o que é automotivar. A gente vai estar conversando aqui um pouco também sobre o que é automotivação, para que serve. E como o anúncio do título da live, eu falei que são 10 dicas, né, para a gente se manter automotivado. Mas na verdade vão ser um pouco mais de 10, porque quando eu fui listando, fui tendo. Se eu deixasse, iam ser 40 dicas, mas eu vou botar aqui umas dicas que eu chamei de dicas extras, que eu achei sensacional para complementar aqui, e cada vez mais eu tento melhorar a live, ter mais conteúdo, ter mais coisa para poder passar aqui para todo mundo que me assiste. Quem está acompanhando deve estar vendo que cada vez eu coloco mais conteúdo em cima de cada tema que a gente fala aqui, porque eu procuro pesquisar mais e botar que a live seja bastante rica, para que realmente gere interesse para todo mundo e pode ajudar, porque o objetivo dessas lives com temas relativos a empreendedorismo e autoconhecimento, para a gente poder realmente estar ajudando todo mundo a se desenvolver. Mas para quem não me conhece, que eu estou vendo que tem pessoas novas aqui hoje, meu nome é Márcia Bastos, eu trabalho com empreendedorismo, com coaching empreendedorismo, que eu ajudo o quê? Aquelas normalmente são empreendedores individuais que querem dar um passo, querem mudar às vezes o ramo da empresa, querem dar um passo à frente no seu negócio. Aí eu ajudo essas pessoas a definir metas, definir planejamento e a fazer o acompanhamento do passo a passo do que deve ser feito para eles atingirem o seu sucesso. E ajudo também as pessoas que têm o desejo de empreender, mas não sabem como começar. Eu ajudo a gente montar o seu negócio, fazer todo aquele perfil do que você precisa para começar a trabalhar individualmente e fazer o planejamento e começar a trabalhar rumo à sua vida ideal, como eu falo, que é o meu projeto Minha Vida Ideal, que é você alinhar toda a sua vida e ter o sucesso, não só profissional, como pessoal também, que é o meu maior objetivo em termos de trabalho e de vida, né? Que eu realmente quero que todo mundo seja feliz, atinja os seus objetivos profissionais, mas não deixe de lado sua vida pessoal, que são tão importantes quanto. A gente tem que caminhar e avançar em todas as áreas da nossa vida. Então vamos lá, vamos para a nossa live, que eu não gosto de ficar aqui enrolando muito, porque eu não gosto que a live seja muito extensa, para não cansar e as pessoas, eu sei que as pessoas têm outros compromissos, não terem que ficar muito tempo presas aqui. Então vamos lá. Eu com meu resumão, sempre que eu faço aqui, para não perder nenhum ponto,
Então vamos lá, vamos fazer um resumo, voltar um pouquinho no post que eu fiz hoje falando sobre automotivação. Então, automotivação, primeiro o que é, né? Então a gente já falou hoje que o automotivação a motivação, é o ato de você se motivar, né? Que ela pode, normalmente, né, é provocada por estímulos internos. Se você se automotiva, naturalmente são estímulos internos. Então são as pessoas encontram motivos dentro de si mesmas para alcançar seus objetivos e agem de acordo com o que tem que ser feito. Então, uma pessoa automotivada, por que é importante isso? Porque uma pessoa automotivada, ela não espera acontecer, ela corre atrás do que quer e do que deseja. Isso que é o principal. Por isso que é importante todos nós nos mantermos automotivados. Não só na vida pessoal, quanto na profissional. A gente tem que estar motivado sempre. E a gente não pode esperar que ações externas nos deixem felizes para nos deixar motivados. O importante é isso, a gente tem que vir de dentro. Então, a gente, já falando isso, já estamos introduzindo aqui, que o conceito, né, de automotivação diz que existe a automotivação intrínseca e a extrínseca. Então, pelo próprio nome, você já entende, né, que a intrínseca, ela vem de fatores internos. Então, ela vem de fatores internos e são baseados na busca pela necessidade pessoal. Ou seja, o desejo de realizar algo é responsável por gerar as ações. E pelo fato, nesse caso, a motivação está acontecendo por um processo interno. Então, por isso que é a motivação intrínseca. Então, uma delas é a automotivação. Já o segundo, que é extrínseca, né? Ela é determinada por fatores externos, como eu falei, é extrínseca. Que foi, Diogo, quando estava a começar... Um grande CEO numa entrevista considerada de automotivação. Exatamente. Você vê, eliminatório para o cargo. É verdade. A gente vai estar falando aqui um pouquinho sobre a importância da automotivação no trabalho, mas é fundamental. Porque se você, ainda mais para um cargo de CEO, se você é CEO de uma empresa, que imagina a quantidade de problemas que você tem que resolver ao longo do seu dia de trabalho, se você não tiver ali a motivação interna trabalhando para você manter o ritmo e manter a vitalidade, você não vai conseguir fazer as atividades que você tem que fazer, que você precisa fazer para alcançar o sucesso no seu cargo. Então, a gente está falando de motivação extrínseca. Extrínseca é o quê? São ações controladas pelo ambiente que a pessoa vive ou que a pessoa trabalha. Ou, por exemplo, um bom relacionamento, um sucesso profissional, uma remuneração. Então, são fatores externos que fazem que a pessoa se sinta feliz e motivada para seguir em frente. Então, são fatores externos. Então, é comum encontrar pessoas que não sabem como se automotivar, porque elas acreditam que se trata de algo impossível. Até porque tem pessoas que acham que é o fator do automerecimento. Elas acham que não merecem estar bem, alegres e motivadas. Então, elas não procuram se automotivar. Essa é uma grande verdade. É verdade, Pri. Que bom estar você aqui. Seja muito bem-vinda. Automotivação é vida. É verdade. É verdade. É fundamental. Então, a automotivação, na verdade, é um exercício que a gente tem que praticar todos os dias. A gente tem que estar sempre praticando. Porque automotivar é ter a capacidade de estimular a si mesmo e alcançar seus objetivos e se manter confiante o tempo todo. Então, é muito importante e traz sentido, né, na verdade, a nossa existência. E através do autoconhecimento, descobrir diariamente quem somos. Pessoas motivadas tendem a ter carreiras, aí é que fala, exatamente por isso que nessa seleção que o Diogo falou para CEO, automotivação era eliminatório, porque exatamente as pessoas motivadas tendem a ter carreiras bem-sucedidas, são mais felizes com suas escolhas e realizações profissionais. Então, imagina quanto o cargo for mais alto, mais automotivado você tem que ser. Porque senão é quase impossível você se manter ali. Então, apresentar comportamentos saudáveis e congruentes com as suas metas está ligado diretamente à automotivação.
Quando a automotivação está atrelada ao sentimento interno e individual de satisfação do indivíduo, esse fator contribui para a elevação do bem-estar, além de aumentar o sentimento de prazer, competência e autodeterminação da pessoa. Por isso que é tão importante, gente. Ter um objetivo a ser alcançado é sempre importante para manter-se motivado. Isso inclui, por exemplo, uma meta a ser cumprida no trabalho, a conquista de um imóvel, um automóvel ou uma viagem há muito tempo planejada. Tudo isso pode fazer parte da motivação extrínseca, a qual está relacionada aos fatores externos. Algumas atitudes que a gente pode fazer que contribuem para a nossa maior motivação pessoal. Então aqui vamos começar agora as 10 dicas de como se manter automotivado, que é fundamental a gente trabalhar isso. Lembrando, isso é um exercício, a gente tem que estar sempre revendo essa lista, tem que estar sempre pensando nesses itens para a gente estar se mantendo automotivado. É um exercício diário e uma hora a gente acaba fazendo isso automaticamente e vai estar sempre se automotivando sem nem lembrar que precisa se automotivar, assim como a gente não tem que pensar que precisa respirar, certo? Então a dica número 1, e eu botei número 1 também porque eu acho realmente a principal. Acredite em você. Essa é fundamental. Então, por isso que eu sempre falo, gente, autoconhecimento é fundamental, porque você precisa trabalhar seu autoconhecimento e tá com essa base fortalecida para você acreditar em você mesmo. É fundamental. Então, só é possível desenvolver um bom trabalho e atingir metas se tiver compreensão e clareza sobre a sua capacidade de realização. Então, você tem que se conhecer e saber aonde você consegue chegar. E se você não está pronto ainda para aquilo, que ações você precisa fazer, que aprendizado, que conhecimentos você precisa obter para você alcançar aquilo que você quer. Mas isso parte do ponto que você acredita em você desde o início, que você vai conseguir. A dica número 2, que eu acho ótima também, é tenha sonhos. O que mantém uma pessoa motivada são os seus sonhos. Elas são combustível para a busca dos objetivos. Reflita sobre sua vida e observe se seus sonhos estão em primeiro plano e se você está lutando por eles. A gente tem sempre que ter sonhos. A gente tem que... Objetivos são o quê? Sonhos que a gente transformou ali nos nossos objetivos na nossa vida. É o sonho de ter a sua casa, é o sonho de ter o seu carro, é o sonho de uma viagem, de ir num local que você tem encantamento por conhecer. Então, sonhos nos mantêm ali focados na nossa meta, no nosso objetivo e na nossa motivação diária também. Dica número 3. Não desista de lutar. Por mais que a batalha seja árdua, não fuja dos desafios. Portanto, supere o medo e as incertezas. Para conseguir ultrapassar barreiras, o conhecimento e a preparação são essenciais na conclusão das grandes etapas de seus projetos. Sendo assim, arrisque. Esteja sempre consciente da sua competência. Então, esse não desista de lutar, a gente está falando também do acreditar em você. Você tem que conhecer sua competência e você não pode desistir nunca. Eu sempre falo, a gente nunca pode desistir. É como eu sempre digo quando eu faço aquela palestra sobre os empreendedores, que é um dos itens, uma das qualidades dos empreendedores, é aquela pessoa que não desiste nunca. Dica número 4, aprenda com os erros. Os erros tornam o indivíduo mais experiente e atento com relação às novas situações, fazendo com que essa experiência se converta em aprendizado. Portanto, não se bloqueie diante de uma falha, mantenha o foco e siga em frente. Errar, todos nós erramos. A diferença da pessoa bem-sucedida para que não é bem-sucedida é como você trata os seus erros. Você tem que ter a inteligência de aprender com eles e saber que aquilo que você fez não funciona. Você tem que fazer de uma maneira diferente e você faz de uma maneira diferente. Você já descobriu que aquele caminho não chega aonde você quer. E você tem que manter a motivação, não pode desistir e tenta de novo até você alcançar o seu objetivo.
E as pessoas que têm sucesso fazem assim, ninguém acerta de primeira. Agora, as pessoas que sofrem e erram a primeira vez, no primeiro tropeço já desistem, jamais serão bem-sucedidas. Ou, pelo menos, dificilmente serão. Aí vamos para a dica número 5. Realize atividades que fazem você feliz. Eu tenho falado isso nessas últimas lives, semanalmente, sobre atividades que fazem a gente feliz. Podem voltar na live da semana passada, da semana retrasada, sobre autoconhecimento. Olha, a gente tem sempre que procurar o que nos faz feliz. A melhor maneira de driblar a falta de motivação é fazer coisas que proporcionem um bem-estar. Faça uma lista de atividades que você gosta de realizar e comece a praticá-las. Você vai perceber que aos poucos se sentirá mais motivado e determinado a realizar todas as suas tarefas com o mesmo ânimo e excelência. Então, que atividades te fazem feliz? Fazer exercício, correr, fazer uma massagem, jogar algum jogo, vai jogar golfe, qualquer hobby que te faça feliz, ler um livro. Então, você tem que saber o que te faz feliz. Às vezes a gente precisa desse momento, a gente já tem conversado nisso, é a terceira semana que eu falo isso. A gente tem que ter aquele momento que a gente para de pensar em tudo e pega aquele momento para nós mesmos, para fazer aquela coisa que a gente gosta, que relaxa, que a gente esquece todos os problemas, tudo que acontece à sua volta, para você ter aquele momento consigo mesmo. Então, é fundamental. É a terceira semana que eu falo isso, em todos os itens que a gente conversou aqui. Em toda live tem sempre essa dica, que você tem que acabar descobrindo aquilo que você gosta de fazer e que te relaxa e que te faz feliz. Vamos para a dica número 6. Já estamos na dica número 6. Pense positivo. É a outra característica que eu falo dos empreendedores, que nós temos que ser otimistas. Sempre. A gente sempre tem que achar que tudo vai dar certo, que no final aquilo vai dar certo. A gente tem que ser positivo. Então, encarar os desafios com firmeza e disposição, que contribui para uma boa jornada a ser percorrida. Dessa forma, procure direcionar suas atitudes e perspectiva para os pontos positivos, fazendo do pessimismo uma palavra inutilizada no seu vocabulário. Pessoal, eu também sempre repito isso. Nós, empreendedores, temos que ser otimistas sempre para alcançar o sucesso. O otimismo é fundamental. Pode acontecer problemas, pode acontecer, você ainda não alcançou lá o seu objetivo esperado, mas você tem que, na cabeça, você tem que ter na sua visão que lá na frente você vai chegar onde você quer. Você tem que ser positivo e saber que tudo dá certo. É fundamental. Então vamos para a nossa dica número 7. Dica número 7 nossa, estabeleça metas. Pensar positivo e sentir-se bem são impulsionadores para que a motivação seja presente. Porém, é preciso colocar em prática tais emoções. Para que isso seja possível, relacione suas prioridades, bem como as tarefas e os respectivos prazos. Não se esqueça de colocá-lo em sistema de passos. Eu até abri um parênteses aqui, porque, na verdade, dentro dessa dica de estabelecer metas, tem uma dica escondida aí, que, na verdade, faça um planejamento, né? Então, para você se manter automotivado, você tem que se planejar. É uma dica extra dentro da dica número 7. Então, para que você perceba a evolução de cada tarefa cumprida, se a gente não tem planejamento, um passo a passo escrito, como é que você sabe que você avançou, que você chegou no próximo degrau da sua escada? Você tem que ter planejamento. Assim fica muito mais fácil você visualizar tudo que precisa ser feito. E a dica número 8. Reclamações só bloqueiam sua motivação. Gente, olha, atualmente eu tenho procurado, atualmente não, já de uns anos para cá, aquelas pessoas que reclamam o tempo todo. Gente, vamos manter longe. Vamos manter longe da gente. São pessoas tóxicas
que ficam reclamando, e você sente aquela pessoa, aquela nuvem, eu falo que tem aquela nuvem em cima da cabeça, que pô, a pessoa está sempre reclamando, e acaba baixando a energia. Então, essas pessoas tiram a nossa motivação. Então, nós temos também que evitar reclamações. A gente tem que bloquear isso, porque realmente a nossa motivação vai lá para baixo quando a gente fica reclamando o tempo todo. Então, a gente não pode. Essa dica é forte, hein, gente? Não pode ficar reclamando. Repensa se foi alguma coisa que aconteceu, foi um erro. Pensa o que você aprendeu com aquilo, segue em frente, só foca, analisa para não repetir de novo e ponto final, sem reclamação. E vamos para a dica número 9, que é isso que eu falei, reflita. A gente tem que pensar sempre. Reserve um tempo para refletir sobre suas atitudes, conquistas e fracassos. Essa análise é crucial para que você possa constatar se os seus objetivos estão alinhados com as suas ações, de forma que você possa redirecionar seus esforços para o que realmente almeja. Já tinha até falado antes, né? Então, é importante, a gente tem que ter aquele momento de reflexão, sempre. É importante. E a dica número 10, que eu adoro, né? A gente tem que comemorar as conquistas. Então, a gente está falando, né, do degrau, que a gente tem que ter o planejamento para saber que galgou cada degrau daquilo que você queria, que você planejou. E para cada conquista, para cada degrau, tem que comemorar. Não precisa, as pessoas se enganam, acham que tem que comemorar só no fim, quando você alcança seu objetivo. Mas não. Na verdade, a gente tem que conquistar cada micro objetivo que tem pelo caminho, cada step dado, cada passinho que a gente deu, que a gente conquistou. A gente tem que comemorar. Não pode deixar para comemorar só no final, não. A gente tem que comemorar cada passo ao longo do caminho. E como eu falei, a gente tem algumas dicas extras que eu não queria deixar de colocar aqui, porque são tão importantes quanto as 10 dicas, mas eu não queria deixar de falar aqui. São mais, deixa eu ver aqui, são mais 6 itens. Vou passar rápido, porque a gente já está chegando, já estamos mais de 20 minutos aqui conversando. Mas vamos lá. Dicas extras. Dica extra número 1. Eu já falei lá em cima, mas eu quis escrever aqui que o autoconhecimento é fundamental para tudo isso que a gente falou, né? A gente estava lá no início falando sobre acredita em você, tenha sonhos, aprenda com os erros, pense positivo. Tudo isso está em cima do autoconhecimento. Então, tem que ter autoconhecimento. Então, como motivar uma pessoa que não se conhece? É mais complicado, né? Você acredita que isso é possível? Eu realmente não acredito que seja possível. Por isso que o autoconhecimento é um dos passos principais, né? Para que você entenda e saiba mais sobre suas habilidades, capacidades e até mesmo os pontos de melhoria. Se autoconhecer é importante para saber como e por que é necessária a automotivação em sua vida. Portanto, busque formas de se conhecer para seguir as próximas dicas. Então, dica extra, eu acho que é fundamental. O autoconhecimento realmente para mim é fundamental em todos os âmbitos da nossa vida. Então, a dica extra número 1 é o autoconhecimento. A número 2 é desenvolver inteligência emocional. A gente precisa. Para a gente, na verdade, para a gente se manter otimista, pensamento positivo, está tudo ligado a gente ter uma inteligência emocional mais desenvolvida, né? Então, essa é uma habilidade de extrema importância para a nossa automotivação. Graças à inteligência emocional, é possível identificar e entender com maior precisão as emoções, os sentimentos, o que estes causam na nossa existência. Vale dizer também que a inteligência emocional aponta formas para que cada um possa lidar com as emoções, identificar, compreender e respeitar as diferenças das pessoas com as quais se relaciona e constrói uma amizade agradável e flexível. A satisfação atingida através de relacionamentos positivos nos motiva, além da sensação de alegria e bem-estar que nos leva a uma convivência harmônica. Então, assim, considero também, junto ali, alinhado com o autoconhecimento,
inteligência emocional. A gente tem que desenvolver isso também, é fundamental. E a dica extra número 3, ter uma comunicação eficaz. É importante a gente saber, a gente conversou isso na semana passada também, uma comunicação, a gente ter a clareza que o que você comunicou, o outro entendeu exatamente o que você comunicou, porque às vezes esse telefone sem fio, se perde informação, a informação se transforma. Então a gente tem que aprender, isso é um aprendizado, a ter uma comunicação eficaz para que realmente o receptor receba a mensagem exatamente que você falou. É fundamental. Dica extra número 4, ouvir na essência. A gente tem que ouvir também. As pessoas, até para a gente ter uma comunicação eficaz, a gente tem que aprender a ouvir, a gente tem que receber a informação do outro. A gente tem que estar atenta. A gente não pode, quando a pessoa está falando com a gente está pensando em outra coisa. A gente está mexendo no celular, a gente está mexendo no computador. A gente tem que estar 100% atento ao que o outro diz. Assim também você garante que a informação que você recebe foi entendida conforme deveria ser. Importante. E a dica extra número 5 é ter disciplina. É como eu falei, tudo é um treino. A gente tem que treinar todo dia como se automotivar. Assim como a gente tem que treinar todo dia como ter o que você tem que fazer para ter o sucesso. O sucesso é um treino. Você tem que se manter automotivado, é um dos itens que a gente tem que praticar e treinar sempre essa habilidade para alcançar o sucesso. E para finalizar, a dica extra número 6 é ter foco. Para isso tudo que nós falamos aqui, nós conversamos, nós precisamos ter foco. Não podemos perder o objetivo que a gente tem na vida, que o objetivo maior é esse. É a gente ser feliz, ser realizado em todas as áreas da nossa vida. Tanto profissionalmente, como pessoalmente, ou com a gente individualmente, com a gente mesmo. A gente não pode perder o foco naquilo que a gente quer. Então, eu achei que isso a gente não podia deixar fora da nossa lista. Que eu achei incrível essa lista. Que na verdade, que eu falei que eram 10 dicas de como se manter automotivado. Na verdade, foram 16 no final, né? Foram 16 dicas de como se manter automotivado. Para quem entrou aqui no final já da nossa live, nesse fase final, essa live vai ficar aqui no IGTV, então você pode assistir depois, a hora que for melhor para você. Eu convido todo mundo que entrou durante a live que assista a parte que perdeu, porque tem dicas muito interessantes, muito objetivas e fáceis de aplicar no seu dia a dia para você se manter automotivado, que a gente precisa disso para ter um sucesso na vida. Seja você empreendedor, seja você o funcionário de uma empresa. Você tem que se manter automotivado. Como o Diogo falou aqui no início, que ele soube, né, de uma entrevista para CEO, que a automotivação era pré-requisito eliminatório para o cargo. Então, por isso é tão fundamental. É fundamental. Então, para você que está aqui, eu agradeço demais a participação. Não esquecendo que toda quinta-feira, nesse mesmo horário, 7 horas da noite de Portugal, 3 horas da tarde do Brasil, a gente tem essa live. Já estamos várias semanas fazendo, então vamos manter sempre nesse horário que está dando bastante certo. E quem quiser continuar me seguir em outras redes sociais, além daqui do Instagram, tem o @bymarciabastos no Facebook também. Tem no Telegram, nós temos um canal, criei um canal no Telegram, o @bymarciabastos lá, que lá eu coloco algumas coisinhas a mais que não dá para colocar aqui no Instagram. Por exemplo, eu comecei com algumas mensagens de áudio, lá vou ter mensagens de áudio também, e algumas coisinhas extras que eu não consigo colocar aqui. Então, se você gosta do conteúdo que eu coloco aqui, você pode ir para o meu canal do Telegram, que tem um pouquinho a mais, é um pouquinho mais rico do que aqui do Instagram. E no LinkedIn, que é uma rede, né, profissional, voltada para a área profissional, você acha lá pelo meu nome, Márcia Bastos Azevedo, que eu estou lá, se quiser, se você é um usuário da rede do LinkedIn também. Então, nós vamos terminando por aqui.
Agradeço mais uma vez todo mundo que pôde participar aqui do ao vivo, que para mim é muito bom, é muito rico e me deixa realmente muito feliz. E você que está assistindo a gravação, se tiver um comentário, uma dúvida, qualquer coisa, pode me mandar mensagem aqui no direct, que eu respondo a todos sempre, respondo 100% aqui das mensagens que eu recebo. E cada vez eu gosto, cada vez estou tendo mais interação aqui, tá aumentando cada vez mais a interação e eu estou gostando muito, muito mesmo. Continuem comentando, continuem mandando dúvidas, porque me motiva cada vez mais a estar colocando conteúdo e estar sempre aqui presente na rede. Tá bom? Muito obrigada a todo mundo. Foi incrível a experiência aqui hoje. Mais uma, como sempre. Muito boa. Muito obrigada. Até a próxima quinta-feira. Até a semana que vem. Tchau, tchau.